Como fazer a seleção de aperto no cabo aqui no torquímetro? Essa é uma dúvida que eu recebi bastante. Eu falei em outras aulas sobre torquímetros, a necessidade. Eu não vou entrar nesse quesito de novo. Então nós temos indiferente se for um torquímetro de precisão ou um torquímetro para apertos maiores, nós temos que fazer a seleção, zerar ele no cabo e realizar o aperto. Então 600, 700 gramas e acima aí dos pesos maiores. Eu vou mostrar como é que é feito isso no cabo. Se você tiver outras dúvidas sobre torquímetro, dá uma procurada. Você vai encontrar uma outra aula que eu falo sobre a necessidade e a importância de utilizar o torquímetro. A seleção aqui no cabo, que é o que nós vamos falar nesse vídeo, ele vem aqui marcado, né? Que é interessante ele ter fixado no cabo já direto, né? No próprio ferro, porque nesse aperta e solta, se ele não tiver direto no ferro, com o tempo ele acaba soltando gasolina, né? Então sempre acaba soltando aqui essa marcação. Então é importante escolher um torquímetro que tenha aqui marcado direto no ferro. Esse torquímetro ele tem duas escalas aqui de um ponto, né? De 360 graus. Ele tem duas escalas para fazer a leitura. Então aqui ele sai de 0, 180 graus, ele vai ter mais um 0 aqui, ó. E depois de novo mais outro 0. Então ele sai de 0 a 14 pontos. Então ele seleciona 14 pontos de 100 em 100. Aqui nós temos 0, aí 1, 2, 3, 4, seguindo aqui 10, 11, 12, 13. O 0 ele conta como 14. Então nós temos 14 pontos. E seguindo aqui novamente, né? Na mesma sequência, 180 graus, 12, 13 e 14. Ele fechou. Inicia aqui de novo, a partir do 1. Aqui zerou 14 e aqui 1, 2, seguindo de uma escala a outra. No início aqui do torquímetro, ele tem um risco aqui, ó. É onde nós zeramos esse torquímetro. Aqui, a partir dos apertos, ele inicia-se em 28 newtons, ou 2,8 kg, até 21 newtons, ou 21 quilos, ou 210 newtons, que é essa seleção desse torquímetro. Se eu quiser apertar, por exemplo, 2,5 kg, com esse torquímetro eu não consigo, não tem como apertar. Por quê? Porque ele inicia em 28. Ele vai iniciar a partir de 28, então eu só consigo apertar se o peso for de 28 quilos acima, 28 newtons acima, ou 2,8 kg. E ele segue a seleção. A próxima seleção no cabo é 42 newtons ou 4,2 kg na leitura de quilo. O próximo é 56 e aí você vai seguindo, né? 70, 84 até aqui 210 newtons ou 21 quilos. Resumindo, 28 a 210. O início aqui da escala, nós precisamos calibrar ele aqui, ó, nesse risco. Então você vai selecionar o 0 quando ele coincidir exatamente em cima do risco aqui, ó. Ele coincidiu o 0 com o risco. A partir daqui, eu vou selecionar o primeiro peso, que é o 28. Aqui ele não tem aperto nenhum. Se você apertar aqui em cima, ele não vai estar distribuindo 28 newtons e nem 2,8 kg, né, na versão de quilo. Se eu jogar de 0 ao outro 0, que vai significar 14 pontos, né, de 0 ao 0 novamente, ele iniciou aqui em 2,8. Então eu selecionei a minha primeira escala de 28 newtons. Se eu voltar esses 14 pontos no 0, ele vai coincidir aqui exatamente em cima do risco. Então selecionei o 0 no risco, vou jogar aqui no outro 0 e eu iniciei meu início do aperto, que é 28 newtons, 2,8 kg. A partir daqui eu consigo trabalhar meus pesos. Por exemplo, se eu for apertar 3 quilos, está com 28, né? 29, 30. Então eu preciso pular 2 pontos, 28, 29, 30. Então aqui eu selecionei 3 quilos para apertar com esse torquímetro. Ou 30 newtons, se você estiver fazendo a medida em newtons. A partir daqui eu consigo continuar a minha escala. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.
41, 42. Você pode analisar aqui no cabo está o 42, que é o 4,2 kg ou 42 newtons. E coincidiu exatamente aqui com o zero. Por quê? Se você for olhar de 28 a 42, nós temos 14 números entre um e outro. E é exatamente aqui, né, o que nós temos no cabo. De 0 a 0, nós temos 14 pontos de seleção de torque. Se você for selecionar, por exemplo, 5 kg nesse torquímetro, qual que é a forma mais fácil? Eu vou jogar lá em 42, vou zerar aqui 42. Para você não se perder, de você de repente não errar esse torque e espanar o parafuso, você inicia sempre na calibragem aqui, ó. Seleciona no 0, no risco, você gira até o outro 0, selecionou 2.8. E a partir, né, daqui você joga lá no outro, né, 42, que é o 4,2 kg, 42 aqui. Então você segue sempre de um ponto ao outro para evitar que você se perca aí nessa contagem. Então 42, eu preciso jogar mais 8 pontos para frente para ele selecionar os 5 kg, né? Se eu jogar de um ponto 0 ao outro 0 aqui, ó, ele vai selecionar exatamente 56, que é o outro número que eu tenho aqui no cabo. E aí segue, né, até o 210 quilos ali, 210 newtons ou 21 quilos, né? Sempre seguindo essa sequência. Para você nunca jogar 7 quilos direto aqui, considerando aqui a marcação do cabo, para você não se perder e errar o peso, você sempre inicia, calibra ele aqui no número 0, seleciona de um ponto 0 no outro, iniciamos aqui o nosso 2.8. De 2.8 mais de um 0 ao outro 0 são 14 pontos, que vai cair exatamente aqui no 42. Aqui, no 42. No próximo ponto, nós jogamos lá no 56, que é a próxima marcação aqui no cabo, 56. Se eu for apertar 55 quilos, eu posso voltar um pontinho. 54, 53, 52, sempre nessa ordem, ou para frente ou para trás. Já deixando e relembrando a dica sobre torquímetro, terminou de apertar, solta a pressão do cabo, não deixa tensionado, para ele não perder a calibragem da mola aqui dentro. Depois você não vai ter essa precisão mais de aperto. Você vai selecionar, mas não vai estar apertando o suficiente porque a mola descalibrou na parte interna. Solta aqui e mantém ele sempre nessa mesma forma, né? Sem a pressão guardada. O outro torquímetro que eu havia falado no começo, que eu também falei em outras aulas, que é o torquímetro de precisão, que é esse torquímetro menor, né? Então ele tem até um encaixe menorzinho aqui, que é 1/4 nesse modelo, porque ele usa um aperto bem menor, principalmente aí, né, tampa de carcaça, aperto aí de 1 kg, 600 gramas, é onde o pessoal espana muito parafuso, onde trabalha com esses apertos menores. Então tem que tomar um pouco de cuidado, e é um torquímetro muito necessário utilizar ele no dia a dia, justamente por causa desses poucos apertos, né? Porque o pessoal que às vezes está iniciando aplica um pouco mais de aperto do que deveria e acaba quebrando os parafusos, espanando, principalmente os parafusos de carcaça. É bastante comum a gente encontrar esses parafusos espanados. Esse torquímetro não vai haver muita diferença da seleção, mas tem alguns detalhes aqui que eu acho importante também frisar bem para que você consiga entender. Ele parte a partir de 500 gramas, então nós temos o número 5 aqui e ele vai até o 25. Na escala de newtons, ele significa 5 newtons a 25 newtons. Na escala de peso, em quilogramas, ele vai 500 gramas até 2 quilos e 500 gramas, de 500 a 2,5 kg, sempre na seleção do cabo. Se eu quiser apertar 400 gramas, eu não consigo com esse torquímetro, eu só consigo a partir de 500 gramas. Aqui, ó. Se eu quiser apertar mais do que 2,5 kg, eu tenho que usar outro torquímetro, por quê? E esse aqui vai apertar no máximo até 2,5 kg. Então, por isso é importante ter dois torquímetros, principalmente aí os pesos maiores. Esse torquímetro já é muito frágil para estar realizando o aperto. Então, eu realizo os apertos menores com esse e com o outro torquímetro eu realizo os apertos maiores. 500, 600, 700 gramas é muito útil para que nós conseguimos apertar os parafusos menores,
campana de embreagem, tampa, né, de estator, tampa de embreagem, fechar os motores. A gente utiliza muito a escala de 600, 700 gramas até 1 kg, que é muito interessante você ter essa precisão em todos os apertos. O cabo desse torquímetro é a mesma forma, ele começa de 0 e ele vai terminar novamente no 0, selecionando uma escala de 10 unidades. Então nós temos aqui 8, 9 e 10, fechando uma escala de 10. Ao diâmetro menor, né? Aqui nós conseguimos fazer uma escala a cada volta completa, a cada 360 graus. Então aqui nós temos do 0, se eu girar completamente, ele vai parar nesse mesmo 0, diferente do outro, né? Que ele tem um ângulo maior e a gente consegue fazer 2 leituras a cada 360 graus. Se eu selecionar aqui, a partir desse 0, quando o cabo parou no final, ele vai estar exatamente aqui no 0, praticamente calibrado aqui no número 0. Aqui eu não tenho aperto nenhum e o meu primeiro aperto é 500 gramas. Então eu preciso sair desse ponto 0 até no outro. E aí eu selecionei 500 gramas. Aqui eu posso apertar que ele vai estar selecionado 500 gramas. Se eu for selecionar 600 gramas nesse torquímetro, eu tenho que sair desse 0 e voltar no mesmo aqui, girando 360 graus. Selecionei 600 gramas, que é o número 6 que nós temos posteriormente aqui. A partir desse número 6 é o número 7, que é 700 gramas. Então eu vou sair de 0, né, contando um giro de 10 unidades, 8, 9, 10. Aqui 700 gramas. 800 gramas, a mesma lógica, né? 8, 9 e 10 aqui, ó, 800 gramas. E aí a gente segue, né, a contagem até 2,5 kg ou 25 newtons. Você não consegue apertar mais do que 25 e nem menos do que 25. Sempre seguindo essa lógica. De 0 a 0 de novo, ele vai selecionar até 2,5 kg. Sempre que você terminar de usar, volta aqui o torquímetro completamente, né? Tira aí a pressão do cabo, deixa ele zerado para que ele não perca a calibragem aqui da precisão dele. Entre uma marca e outra de torquímetro não vai haver muita diferença, mas sempre segue essa mesma lógica da seleção de aperto. Sempre zera e realiza o próximo aperto. Se você errar os apertos, você pode quebrar, espanar os parafusos. Então sempre é importante seguir essa lógica. Deixa teu like no vídeo, comenta o vídeo. É importante eu ter essa base de produções de conteúdo, né? Mesmo que eu não consiga responder todo mundo, mas eu consiga ter uma ideia de quais são as dúvidas. Então é sempre importante você estar participando. E o like ajuda, né? O YouTube também, dizer que esse vídeo é confiável, dizer que esse vídeo realmente tem um assunto que é positivo. Então é sempre importante você estar fazendo essa participação. E até o próximo conteúdo.